Graça e paz, povo de Deus, família abençoada do Senhor. Hoje eu vou falar sobre o 10º mandamento, onde a palavra de Deus diz em Deuteronômio 21, a palavra diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Tá? Abreviei o versículo, porque ele é muito grande, mas se vocês quiserem ler completo, tá? Aí eu vou ler aqui também no livro do apóstolo Tiago, do capítulo 1, os versículos 12 a 15. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, assim, esta palavra diz claramente, né, que nós devemos suportar a provação, porque nós temos o suporte do Espírito Santo para isso. Quando vier a tentação, a gente tem que suportar, para que a gente possa ser provado, aprovado e receber a coroa da vida que Deus tem para nós, né? Porque Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é a nossa própria carne, é a nossa própria vontade, é o nosso próprio eu. É o meu eu que me tenta nas coisas que eu não devo, né? Não devo desejar. Por exemplo, eu não posso desejar nem o homem nem a mulher do próximo. Eu não posso desejar a casa do próximo, o carro do próximo, a propriedade do próximo, o trabalho do próximo. Eu tenho que desejar aquilo que Deus tem para mim e não nada de ninguém. Amém? E é isso. Aí gera morte, pode gerar morte espiritual, né? A morte de sonhos, a morte de projetos. Porque a partir do momento que eu fico pensando em obter o que o outro tem, eu não estou criando meus projetos. Eu não estou elaborando o que eu quero fazer, eu não estou trabalhando no meu futuro. Aí eu estou preocupado com as coisas do outro. Aí eu estou perdendo meu tempo, perdendo minha vida, perdendo minha alegria e, consequentemente, não consigo gerar nada de bom. E Deus não quer isso para nossa vida. Deus quer que a gente aproveite a nossa vida ao máximo com coisas boas. Amém? Porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Em Provérbios, no capítulo 6, em alguns versículos, a palavra de Deus vai nos ensinar: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-as perpetuamente ao teu coração e pendure-os ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele a que a tocar. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Então, assim, aqui está falando que a gente não deve invejar nada. A gente deve ouvir os conselhos do nosso pai, os conselhos da nossa mãe, atar aos nossos pescoços. Porque quando a gente estiver caminhando, o conselho do nosso pai e da nossa mãe vai nos guiar. Quando a gente dormir, vai nos guardar. E quando a gente acordar, vai falar conosco. Porque assim, muitas vezes, nossos pais e nossas mães, eles são instrumentos de Deus para nos ensinar, né? Para ensinar pra gente qual que é a vontade de Deus para nossa vida. E a gente deve ouvir os mandamentos de Deus para ser instrução para o nosso caminho, né? Luz para o nosso caminho. A gente tem que receber repreensão, tem que receber disciplina, porque senão a gente não acerta o caminho. A gente tem que sempre estar ouvindo uma repreensão, porque assim, aquele puxãozinho de orelha às vezes dói na hora, chateia na hora, mas aquilo ali é bom pra gente poder evitar caminhos de morte. Às vezes morte espiritual, né?
É por isso que muitas vezes a gente se encontra em ansiedades, em depressões e muitas situações, estresse profundo, porque a gente fica buscando caminhos que não é pra gente andar, buscando coisas que não é pra nós, né? E aqui fala também que a gente não deve desejar a mulher do próximo, nem o homem do próximo, porque se a gente desejar, a gente vai despertar o furor do marido e da esposa daquela pessoa. Eles vão se voltar contra nós e vai se vingar, né? Então a gente não pode desejar a casa o carro do outro, nem o emprego do outro, nem a empresa do outro, porque Deus tem tudo isso para nós também. A gente só precisa nos colocar na direção de Deus, na vontade de Deus, confiar, trabalhar, estudar e procurar aquilo que é para nossa vida, porque Deus tem tudo para cada um de nós. Deus tem a casa para o João, mas também tem para Maria. Deus tem o carro para o Antônio, mas também tem para a Joana. Deus tem a empresa para o Carlos, mas também tem para a Cecília. Deus tem uma viagem para Mariana, mas também tem para o Pedro. Então Deus tem coisas para a nossa vida. É só a gente se concentrar, orar, ouvir Deus falar, que Ele vai nos direcionar para a vida que Ele tem para nós. E a vida que Deus tem para nós é uma vida maravilhosa, é uma vida abundante, é uma vida de coisas grandiosas que nós nem imaginamos. Deus tem coisas maravilhosas para nós, mas tudo tem um processo. A gente tem que crer e confiar em Deus, depender de Deus. A gente tem que fazer os processos certos. A gente tem que estudar, trabalhar, prosperar, buscar realizar aquele projeto, pedir ajuda de Deus, a direção de Deus. Porque às vezes tem projetos também que a gente quer fazer e Deus não tem aquilo para nós. Um exemplo é a casa de Deus, que o rei Davi queria construir. Deus falou para ele que não era para ele construir, que era só para ele arrecadar as coisas, né, que era para construir a casa. Então ele arrecadou todas as doações, arrecadou as ofertas, arrecadou doações de várias coisas necessárias para a construção da casa. Mas Deus não permitiu que ele construísse a casa dele. Deus permitiu que Salomão, o filho de Davi, construísse a casa do Senhor. Amém? Então assim, às vezes Deus também quer que a gente ajude numa obra, mas quem vai concluir aquela obra, aquele projeto, são os nossos filhos. Então a gente tem que entender também. Por isso que a gente tem que estar ligado com Deus em oração, para falar e ouvir a resposta dele, para que a gente possa fazer as coisas certas e agradar o nosso Deus. Amém? E aqui também vai dizer em Provérbios 7, são alguns versículos também, a palavra de Deus diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-as aos dedos, escreve-as na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens, um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, ao crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes, de prostituta e astuta de coração. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: Vem, embriaguemos com delícias de amor. Até pela manhã gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu para a viagem para longe. Seduziu com as tuas muitas palavras, e com as lisonjas dos teus lábios o arrastou. Ele, num instante, a segue como um boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber o que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvido e se atenta às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque para muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Então, assim, o rei Salomão está aconselhando aqui, com muita sabedoria, os jovens, não caírem em palavras, lisonjeiras da mulher alheia. Porque assim, quando a gente abre nosso coração para desejar a mulher do próximo e o homem do próximo, como aqui está falando que não é para a gente cobiçar nada de ninguém,
a gente cai em laços de morte, verdadeiramente em laços de morte, porque a gente é seduzido pela própria cobiça que está em nós, a gente acaba sendo seduzido pela outra pessoa, mas aquilo já está em nós, né? E a gente cai em laços de morte. Então, assim, não devemos deixar a nossa carne falar mais alto. Por isso que a gente tem que estar sempre ouvindo a voz de Deus para fazer as coisas conforme a vontade dEle, para ter uma vida de bênçãos. Porque Deus tem uma mulher para cada homem, tem um homem para cada mulher. Para que a gente vai querer o do outro? Para que Deus tem a casa, os bens. Deus tem bênçãos financeiras também para cada um de nós. Basta nós fazermos tudo conforme a vontade de Deus, que nós também teremos o que é nosso. Deus tem bênçãos para todos os filhos, para todos. Não é só para um, Deus tem para todos. Amém? Em Provérbios 21, alguns versículos apenas, a palavra de Deus diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque nas suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo o dia, mas o justo dá e nada retém. Os planos dos diligentes tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amém? Então aqui é conselho. A gente precisa trabalhar, não podemos ser preguiçosos. A gente precisa trabalhar para a gente poder alcançar e receber de Deus todas as bênçãos para a nossa vida. Amém? Em Provérbios 23, do 1 a 8, a palavra de Deus diz assim: quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta. Isso é uma palavra simbólica, tá? Se és homem glutão, tipo assim, é pra você, assim, moderar quando você for comer diante de uma pessoa importante, tá? Você não chegar lá e pôr a mão no prato e comendo tudo que você vê pela frente. Você vai ter que se moderar. Não cobices as suas delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como águia que voa pelos céus. Não comes o pão do invejoso, nem cobices seus delicados manjares. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Então, assim, são conselhos também. Quando a gente se assentar com pessoas que a gente não conhece, que sejam pessoas importantes, não importa o cargo que ela tem, não importa nada. Você vai comer com pessoas estranhas, com pessoas que não é do seu convívio, você tenha educação para comer na frente dessas pessoas. Não, você pode comer, mas você não pode ficar desejando ter aquilo que aquela pessoa tem. O fato de você não se fatigar para ser rico é você não colocar a tua vida nisso. Você não colocar a sua vida, eu vou viver para ficar rico, milionário, nossa, eu tenho que ser. Não. Você pode ser. Você pode ter prosperidade, você pode ter bênçãos financeiras, você pode ser rico sim, mas não você colocar a tua vida nisso. A tua vida tem que estar em Deus. Que aí conforme você ir obedecendo e fazendo a vontade de Deus, Deus vai te abençoar com tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Amém? Se Deus tiver para a tua vida que você seja rico, você vai ser rico não para você ostentar e querer, se comparar a este governador que está aqui contando nessa passagem aqui de Provérbios. Não é para você se comparar com ele, para você ostentar que você também tem, que você não. É para você fazer o propósito de Deus. Você vai ser rico para você abençoar a tua família, para você abençoar a obra de Deus, para você abençoar a comunidade, certo? Não é só para você ostentar e se exibir para aquele governador, para aquela outra pessoa importante, certo? A gente tem que ter sabedoria. E a gente tem que sempre tá na direção de Deus pra gente não fazer coisas erradas, porque aqui fala sobre muitas coisas. O fato de comer, de beber, de andar com outras pessoas, você ter sabedoria. E em Provérbios 1, diz pra gente não se sentar na roda dos escarnecedores, né? Não se sentar na mesa, né, dessas pessoas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, mas às vezes você precisa almoçar com pessoas do seu trabalho. Às vezes o patrão não é cristão. Às vezes o patrão serve a outros deuses. E você precisa sentar na mesa para comer com o seu patrão. Então um exemplo bom dessa passagem de Provérbios é isso. Você precisa sentar na mesa dos seus patrões para comer. Então você tem que ter sabedoria. Né? Ter educação para comer, ter educação para falar, ter sabedoria para ouvir. É tudo isso que Deus está nos ensinando aqui. Amém?
E em Provérbios 22, 1 e 4 diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O galardão da humildade é o temor do Senhor, e que são riquezas, honra e vida. Então assim, é melhor a gente ter um bom nome do que ser rico, se você tiver que escolher, né? É melhor você ter um bom nome, ser estimado, do que ter riquezas. Mas você pode ter as duas coisas. Com o temor do Senhor, andando na vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, você pode ter tudo isso. Você pode ter um bom nome, você pode ser estimado e você pode ter riquezas, honra e vida. Então é melhor ter tudo isso com o Senhor do que sem o Senhor. Amém? Em Provérbios 23, 17 e 18 diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom futuro e não será frustrada tua esperança. Olha que palavra maravilhosa. Então assim, a gente não deve ter inveja de ninguém. A gente não precisa invejar nada de ninguém. A gente não precisa desejar, que nem a lei fala, né? O 10º mandamento fala. A gente não precisa desejar o homem e a mulher do próximo, nem o carro do próximo, nem a casa do próximo, nem nada do próximo. Porque Deus já tem o que é nosso, né? Então nós temos que ter temor de Deus e perseverar em Deus todos os dias, porque Ele vai nos dar aquilo que a gente precisa. Aí a palavra ainda completa: porque deveras haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Então assim, a nossa esperança não vai se frustrar, porque Deus já tem tudo que nós precisamos, amém? E a palavra de Deus eu finalizo lendo uma passagem aqui de Isaías. Tem o capítulo 43, versículo 11, 13 e 25, onde a palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu mesmo, eu sou o que apago as transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha que bênção. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente se arrepende das coisas que a gente fez que desagradaram a Deus, Deus nos perdoa. Graças a Deus por isso. E para finalizar, em Filipenses 4:8, eu vou falar aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina, o que a gente deve pensar, tá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Que seja tudo isso que ocupe o nosso pensamento. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. Que Deus possa abençoar a nossa vida, nossa família, nossos filhos, nossos familiares, nossos vizinhos, conhecidos, irmãos em Cristo. Que Deus possa conduzir a nossa vida, conduzir o nosso pensamento para somente obedecer à vontade dEle, para que a gente possa andar no caminho reto, pensar coisas boas, pensar somente coisas boas, agir corretamente, para que a gente tenha uma vida em abundância, para que a gente possa obedecer os 10 mandamentos do Senhor, para que a gente possa obedecer todas as palavras que Deus tem colocado na Bíblia Sagrada, que a gente possa ter a nossa vida alicerçada na palavra de Deus, na vontade de Deus, para que a gente tenha ali uma vida maravilhosa, uma vida com toda sorte de bênçãos que Deus tem para nós. Eu creio, eu recebo para minha vida, recebo para minha família e recebo para todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus, que vocês possam ler a Bíblia Sagrada, ler os 10 mandamentos, tentar entender, peça para Deus sabedoria, para o Espírito Santo revelação, porque Deus pode ajudar cada um de nós a compreender a sua palavra e a saber que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que nós temos que saber também que o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele é poderoso. Então, nós com Deus desse, nós teremos uma vida maravilhosa. Basta crer, confiar e depender somente dEle. Amém? Que Deus possa abençoá-los cada dia mais, em nome de Jesus.